Eu tenho claro e gostaria que o Brasil tivesse claro de que nós temos que ter uma relação preferencial com o continente africano. Não só porque o continente africano faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso jeito de ser, do nosso jeito de falar, do nosso jeito de cantar, faz parte da nossa cor, mas também porque o continente africano é um espaço extraordinário de futuro para quem acredita que o sul global vai ser a novidade do século XXI na nova economia mundial. Quando nós falamos de clima, e quando nós falamos de transição energética, e quando nós falamos de agricultura de baixo carbono, a gente olha o mapa mundo e a gente vê dois espaços extraordinários. Um é no continente latino-americano, dentro do mapa do Brasil, e o outro é no continente africano, com a quantidade exuberante de milhões de hectares de terras a serem exploradas para que a gente possa produzir a agricultura saudável que o mundo necessita, a agricultura de baixo carbono que o planeta precisa, e também a possibilidade de fazer com que os países africanos, que durante muito tempo foram explorados, eu disse hoje, na reunião com o presidente africano, que desde a Conferência de Berlim, de 1884, quando a África foi dividida para os países do velho continente, para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, sobretudo, esse continente era um continente autossuficiente na produção dos seus próprios alimentos. Depois do processo de colonização, esse país, muitos deles deixaram de ser autossuficientes e hoje depende de comida que vem dos países colonizadores, o que não tem nenhuma explicação. Então, vir à África e dizer aos companheiros africanos e às companheiras africanas que o Brasil não tem tudo, mas o pouco que o Brasil tem, a gente quer compartilhar com o continente africano. A gente quer devolver para eles em forma de benefício, de possibilidade de desenvolvimento, aquilo que eles nos deram como força de trabalho durante 350 anos. É um compromisso de fé. É um compromisso que a gente tem que assumir cada vez mais. Porque acho que para um país em vias de crescimento como o Brasil, um país com possibilidades extraordinárias como o Brasil, a gente tem que olhar apenas o nosso comércio com o chamado mundo rico, para a gente perceber que com a maioria dos países considerados ricos da Europa, o nosso comércio bilateral, o fluxo não ultrapassa 8, 9 bilhões de dólares. E com os países de desenvolvimento, o nosso comércio é muito maior. E as possibilidades são enormes. E por isso eu estou muito agradecido de estar vivo, ter sido eleito presidente da República para voltar ao continente africano e dizer, nós vamos recomeçar a fazer a política de entrosamento entre o Brasil e o continente africano. Durante os séculos, a gente olhou o mapa dos Estados Unidos, a gente olhou para o mapa da Europa e a gente não via nem atrás de nós, na América do Sul, nem na nossa frente o continente africano. Era como se pobres não nos interessassem. E como eu estou convencido que os pobres são as soluções do mundo contemporâneo, é só dar a eles a oportunidade que eles precisam, que a gente vai perceber a sociedade de classe média que a gente pode criar nesse planeta. Uma sociedade sem guerra, uma sociedade sem banalismo, uma sociedade sem fake news, uma sociedade sem xenofobia, uma sociedade sem nenhum tipo de preconceito, em que todos nós sejamos tratados em igualdade de condições. Bem, esse mundo está por ser construído e eu acho que a África é um espaço extraordinário para isso. Depois, uma coisa extremamente importante é que não tem explicação
Para um país do tamanho do Brasil, a gente já teve um fluxo comercial com a Nigéria de 10 bilhões de dólares. Hoje esse fluxo é de apenas 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Não tem explicação um país de 200 milhões de habitantes como o Brasil ter relações com a Etiópia de 126 milhões e a gente só tem 23 milhões de dólares de fluxo comercial. Mesmo com o Egito, que é a nossa maior balança comercial na África, são 2 bilhões e 800 milhões de dólares. É muito pouco. É muito pouco para um país que quer ter voz e vez no mundo, para uns países que querem melhorar o nível de qualidade dos seus filhos, é muito pouco. Então eu vou votar de ver os companheiros brasileiros que trabalham nas embaixadas brasileiras, aos nossos companheiros que trabalham na área do comércio, de que nós precisamos voltar a ser mascate, viajar esse mundo, conversar com todas as pessoas necessárias para que a gente possa vender aquilo que o Brasil seja capaz de produzir e para que a gente possa comprar aquilo que os outros países precisam vender ao Brasil e o Brasil precisa. É esse mundo que nós precisamos criar, que eu chamo de sul global. É esse mundo novo que está à nossa frente, aos nossos olhos. Não tem explicação que a gente não tenha isso na cabeça para a gente fazer os investimentos necessários. A questão da transição energética passa pelo Brasil e passa pela África. A questão da produção de alimentos de baixo carbono passa pelo Brasil, pela América Latina e pela África. Então nós temos que tirar proveito disso, para que a gente possa fazer com que o século XXI seja melhor para nós do que foi o século XX. Então a viagem, para mim, ela é muito prazerosa. Ela foi muito prazerosa porque a gente pôde saber o prazer e a alegria que as pessoas têm de ver o Brasil voltar a pisar no terreno africano. Então, parecia que o Brasil tinha desaparecido. E o Brasil voltou, não apenas por causa do samba, não apenas por causa do carnaval, mas o Brasil voltou por causa da política. Porque agora o Brasil tem um governo que tem relação privilegiada com o continente africano.